Vocês viram que eu coloquei um negócio dramático aí pra entrar em 10 segundos e não deu certo, que aí a música voltou a tocar. Boa noite, meus amigos! Tudo bem com vossas excelências? Como vocês estão? Me contem como que foi o dia de vocês, como foi o ano de vocês. Era pra eu estar com um gorrinho aqui de Papai Noel, mas eu esqueci o gorrinho na casa da minha mãe. Ah, peraí que eu tenho que abrir o bendito do trem da live no Instagram, senão a Larissa, que é a minha equipe de marketing, vai me matar. Lucas, 14 meses inscrito. Não, não só 14 meses inscrito, né? Na Twitch. Lucas é 85 meses acompanhando essa loucura aqui desse canal. Impressionante. O Lucas é aquele cara resiliente, não desiste das nossas loucuras. Nem quando eu pintei o cabelo de rosa, ele permaneceu firme e forte. Inclusive, vocês que permaneceram firmes e fortes aqui quando eu pintei o cabelo de rosa, vocês merecem um prêmio, né? Eu vou abrir lá no Instagram e, como sempre, as pessoas vão ficar mandando coisa lá no Instagram. Eles ficam entrando e saindo lá só pra ver o que tá rolando. Aí vocês contem pras pessoas que a gente está ao vivo. É na Twitch. Vai ficar meio torto lá, mas não tem problema não. Verificando a conexão. Deixa eu ver quem mais que tá aqui. A capinha rosa do telefone tá estancadinha. Ai, ai. Estética Barbie fascista voltará com tudo em 2023, meus amigos. Alex de Tocqueville com certeza vai estar lá no canal ano que vem, tá? Vocês podem ficar tranquilos, porque eu tô lendo a análise dele sobre a Revolução Francesa. Eu só não terminei de ler porque eu acho ele muito chato. Assim, não, ele escreve bem. A história que ele conta é uma história divertida. Mas a Revolução Francesa, de forma geral, é um negócio que eu acho chato, assim, de forma geral. Mas realmente a análise dele é muito boa. A análise dele perto da análise que o Burke faz, por exemplo, lá na Reflexões sobre a Revolução Francesa, é uma análise muito tranquila, né? Porque o Burke é um cara chato pra cacete. Aí teve gente pedindo pra gente colocar Burke no canal, ou pelo menos colocar o Burke em um dos livros da academia. Eu falei, meus amigos, vocês têm certeza? Vocês têm certeza que vocês estão preparados para fazer essa desgraça? Porque o cara é muito chato, a leitura dele é muito chata. Então eu quero fazer um fechamento aqui deste ano. Eu quero fazer uma espécie de retrospectiva do canal pra gente conversar um pouquinho sobre o que passou e conversar um pouquinho sobre o que passou lá na academia. Vocês já perceberam que a gente já tá começando a incomodar, né, as outras pessoas? E recentemente, na verdade ontem, nós sofremos uma espécie de cancelamento raivoso e odioso por parte do pessoal da Rádio Shockwave. Era um negócio que eu sinceramente não tava esperando, mas depois que os caras fizeram um doxing do padre... Os caras fizeram um doxing de um padre, velho. Botaram o CNPJ do padre, o capital social do que o padre tem. E depois que eles fizeram isso, sinceramente, espero literalmente qualquer coisa daquela galera. Então, a hora que veio, assim, e outra, eles estão tentando cancelar, a gente já tem tempo, só que eles são tão irrelevantes que ninguém viu. Ou se as pessoas que viram nem notaram, sabe? Nem fizeram a ligação ali do negócio que eles estavam falando. Mas aí me mandaram, assim, ontem, e aí tá absolutamente claro que eles estão falando da gente. Mas é de uma tristeza generalizada, porque, meu Deus, se você puxa a ficha ali das pessoas envolvidas, você fica com dó mesmo, e a recomendação é que, novamente, que a gente reze por eles. E aí muita gente me mandou assim, Debs, deixa pra lá, passa por cima, o pessoal é irrelevante, a galera tá querendo subir em cima da sua própria audiência, em cima do seu próprio engajamento. Galera, eu já deixei, vocês não têm noção, esse ano foi um ano muito punk. Esse foi um ano punk pessoalmente.
Esse foi um ano que, assim, na minha vida pessoal, o negócio desandou de uma forma maravilhosa. Não foi difícil, sabe? Não foi fácil, na verdade. Pessoalmente e profissionalmente, apesar das aparências, assim, serem maravilhosas, a gente também teve que... Nossa, a gente teve que batalhar muito para estruturar o canal e estruturar a academia. E nós estamos recebendo ataques diretos de pessoas que, inclusive, vocês estão mencionando aí no chat, indicando aí, de forma muito agressiva. Então, assim, não foi... Isso aqui foi só o ápice de uma sequência de xingamentos que eu tô recebendo. Fui acusada de tudo. Fui acusada de plágio, fui acusada de desvio de verba de cesta básica, fui acusada de... me chamaram de prostituta, me chamaram de piranha, me chamaram de tudo que vocês imaginarem. Só que, assim, às vezes vocês nem sabem que são pra mim, nem sabem que é pra mim, aí eu deixo pra lá, porque não são pessoas que são honrados o suficiente para mencionar o meu nome diretamente, porque eles sabem das consequências que virão de falarem no meu nome diretamente. São pessoas que já estão assim, com o rabo cheio de processo por difamação também, então nem dinheiro esses caras têm, são um bando de quebrado, nem tem como pagar a indenização. E foi só assim, foi só uma explosão de um negócio que já vem acontecendo, sabe? E assim, aí o pessoal falou, nossa, você tava fazendo tempestade de copo d'água, que foi um negócio pequeno. Mas enfim, entendam que foi só a cerejinha do bolo, assim, de uma série de coisas que eu nem trouxe para vocês. Mas isso significa que nós estamos nos tornando pessoas relevantes. Por quê? Se a gente não fosse relevante, ninguém tava falando da gente, não é mesmo? Então, coisas ruins aconteceram, mas coisas boas aconteceram. A gente participou do podcast do Brasil Paralelo. E a academia esse ano foi um negócio que foi, assim, foi realmente surpreendente. Porque quando a gente fundou a academia no final do ano passado, a minha ideia era fazer um grupo de discussão muito diferente do que a gente tem hoje. A minha ideia era nós fazermos algumas aulas esparsas sobre livros que eu achava interessante. A diferença da academia para o canal seria só que lá as análises seriam um pouco mais aprofundadas e eu estruturaria a indicação de livros de uma forma progressiva. Então, ao invés de você ir lá no canal e ver uma resenha e outra e montar o seu próprio cronograma, eu faria esse trabalho de montar o seu cronograma anual de leitura de livros e fazer essas análises aprofundadas. Mas eu percebi que os meus alunos queriam mais, tipo assim, eles não estavam muito afim de só ver resenhazinha de livro e comprar o que eu estava falando, não. Eles queriam, primeiro, eles queriam ler comigo. Esse era o principal ponto. Então, nada adiantava se a aula estava boa, se a aula não estava boa. O que eles queriam era acompanhamento, assim, diário, com métodos de leitura semanais e que a gente fizesse, de preferência, uma discussão semanal. Por quê? Isso aqui é até o Rodrigo que falou, que tá inclusive aqui no chat. Pra que serve um clube do livro, cara? Qual que é a diferença de você assistir os vídeos ali de graça, de consumir conteúdo de graça, de você mesmo montar a sua listinha? Qual que é a diferença? Por que você precisa de um clube do livro? Porque você precisa de alguém para compartilhar a noia que você entra quando você lê um livro bom. E você só consegue compartilhar a noia de um livro bom quando você tem pessoas tão noiadas e imbecis como você. Porque se eu chego pro meu marido, por exemplo, que é um cara que não gosta de livro, para discutir o domínio cristão no Ocidente, a evolução da moralidade cristã, ele me olha como se eu fosse doente, sabe? Ele tem vontade de jogar a água com o bebê fora e meter o pé. Ele acha chato pra um cacete. Quando eu fico discutindo com ele, assim, eu o obrigo a me ouvir, porque às vezes eu preciso preparar uma aula e não tem ninguém pra me ouvir. Coitado, ele é a maior tortura depois de assistir Flamengo e Fluminense. Sério. Então, a gente precisa de um lugar, e esse lugar precisa ser um lugar seguro para que você possa compartilhar suas impressões de leitura, trocar ideias de leitura, trocar ideias sobre aquilo que você está lendo.
A Mari, que também tá aqui no chat, que faz parte da academia, por exemplo, ela tá lendo a Montanha Mágica do Thomas Mann sozinha. Eu tenho certeza que ela está sentindo falta de estar lendo a Montanha Mágica com a academia. Porque tem várias ideias ali dentro, principalmente de um livro de história mais filosófico como é esse, tem várias ideias que você precisa desenvolver, que você precisa ter alguém para conversar e para falar, será que isso que eu entendi é isso aqui que o cara quis dizer? Será que eu tô ficando louco e tal? E a academia é realmente esse lugar. Então a academia se transformou num negócio que eu não estava esperando. Foi uma evolução, ela se tornou cada vez melhor. Quem entrou em dezembro comprou um produto que lá no final do ano ficou assim, caraca, estava muito além do que eu estava esperando, sabe? Porque a gente entregou coisas muito maiores do que nós havíamos prometido. Aí o Ziro tá aqui falando que leu o Arquipélago Gulag, que a gente leu na academia sozinho, né? Porque é um teimoso, porque tá aqui também há muito tempo e sabe da academia há muito tempo. Podia ter lido Arquipélago Gulag com a gente durante esse ano. Foi sensacional a leitura de Arquipélago Gulag. Eu já vou fazer aqui a retrospectiva dos livros que a gente leu. Então eu estava falando sobre como a academia se transformou num negócio muito diferente do que era a proposta inicial, e esse negócio foi um negócio muito melhor. Como eu evoluí como pessoa e como profissional ao longo desse ano é um negócio incrível. E o que a gente percebeu foi que algumas coisas deram muito certo, e a gente pode usar essas coisas que deram muito certo e desenvolver elas no ano que vem. Então a proposta da academia do ano que vem é um pouquinho diferente, porque a gente depurou mesmo essas informações que vocês me passaram. Eu entendi o que vocês querem de mim, eu entendi que vocês querem que a academia se encaixe dentro da sua rotina diária, e eu sei que a rotina diária de vocês não é uma rotina fácil, e eu percebi que vocês também querem que a academia se encaixe em outros projetos de leitura que vocês participam ao longo do ano. Então, ao invés de colocar vários livros ao mesmo tempo, para a gente fazer discussões rasas, nós organizamos aqui e nós estamos propondo a leitura de 6 livros por ano. Geralmente os clubes de livro propõem 12 livros por ano, mas eles se limitam a escolher livros pequenininhos, porque não dá para ler um livro de 1.200 páginas em um mês. Dá se você tiver uma dedicação exclusiva para isso, que não é o nosso caso. Então, nós escolhemos 6 livros. Esses livros são livros grandes, sim. Não são livrinhos curtinhos que você pode ler num dia. E nós escolhemos, claro, esses livros que funcionam como uma espécie de escadinha. Então, nós vamos começar com a leitura do Domínio, do Tom Holland, que foi a origem da confusão toda. Eu já vou falar um pouquinho sobre isso também. E então nós vamos evoluindo. O mais engraçado é que as principais críticas que vieram com relação à escolha dos nossos livros, na verdade com a escolha do livro Domínio, especificamente do Tom Holland, foi basicamente a de que o Tom Holland, especificamente o autor de Domínio, seria um liberal americano qualquer, ele não é cristão, ele não é católico, não sei o que tem. Primeiro, a nossa proposta na academia jamais foi ser a gente nunca quis ser uma academia católica. A gente nunca quis ser uma academia cristã, para começo de conversa. O cristianismo surgiu naturalmente, veja bem. Ao longo das nossas leituras, nós fizemos uma caminhada parecida com a caminhada que o Chesterton fez, olha só. E nós fomos percebendo, assim, tateando no escuro, que as ideias que nós acreditávamos que eram corretas, magicamente também eram as ideias do cristianismo. Então isso foi um tatear no escuro, isso foi aos poucos. Tanto que a academia está aberta para qualquer crença política, ideológica, e a gente tem gente de tudo quanto é tipo, a gente tem até protestante lá dentro da academia, sabe? A gente tem pessoas e protestantes, sabe? Então, nunca foi, primeiramente, a nossa proposta, a academia ser um negócio, uma apologética católica. Isso nunca foi a nossa proposta. E também nunca foi a nossa proposta limitar a leitura dos livros com os livros que a gente concorda, com os autores que a gente concorda, ou com as linhas de pensamento que a gente concorda. Tanto é
que esse ano que vem nós vamos ler Nietzsche. Finalmente vamos ler Nietzsche, né? Estamos prometendo isso há muito tempo. E assim, por que você não pega a biografia do Nietzsche e vê o que o Nietzsche fez na vida, sabe? O cara foi o maior escroto, entendeu? O cara morreu de sífilis. O Thomas Mann, por exemplo, o Thomas Mann, ele lutou a vida inteira contra o instinto homossexual dele, mas mais do que homossexual, um instinto pederasta mesmo. Parece que ele tinha interesse em meninos, certo? Isso fica claro ali no Morte em Veneza. Mas aí você vai deixar de ler o Thomas Mann porque ele é alemão, sabe? Então, assim, é zoado pra caramba. Nunca foi a nossa proposta ler só autores com os quais nós concordamos. Muito possivelmente não concordaremos com tudo. Vocês estão ouvindo o WhatsApp que tá vazando o som. Possivelmente não concordaremos com tudo. O Stefan Zweig, que nós vamos ler Maria Antonieta dele para fazer um gancho com a Revolução Francesa, é judeu. Enfim, eu nem sei. Eu acho que isso é um negócio tão óbvio, é tão claro, é tão cristalino, que é muito imbecil. A pergunta se eu sou católica, sim, eu sou católica. Mas se eu quisesse um clube de apologética católica, eu não precisava fazer, entendeu? Já existe o site do Padre Paulo Ricardo para fazer esse trabalho e de fazer esse trabalho de uma forma muito mais eficiente. Então, vamos lá, vamos fazer uma breve retrospectiva assim, de tudo que a gente leu esse ano. Na verdade, os principais livros que a gente leu esse ano, porque de tudo é impossível, a gente leu coisa pra caramba, principalmente nas leituras paralelas. Mas dos principais livros, aí vocês peguem a canetinha, se vocês não forem da academia, para anotar as recomendações dos livros que a gente leu, porque foram todos os livros sensacionais. Então, nós começamos, obviamente, lendo O Conflito de Visões, do Thomas Sowell, que é o livro básico lá do canal. Nós falamos e falamos novamente sobre o quanto as ideias do Thomas Sowell nesse livro conseguem esclarecer o jogo político e o jogo ideológico que está rolando hoje no Ocidente, e que depois de ler esse livro aqui, você nunca mais será o mesmo, você nunca mais verá as disputas políticas e ideológicas com os mesmos olhos. Existem várias outras referências que você pode puxar o fio da meada aqui e estudando. A partir do Conflito de Visões você vai ter a vontade, provavelmente, de ler o Adam Smith, de ler o William Godwin e vários outros autores mencionados aqui. Depois do Conflito de Visões, nós fizemos a leitura desse, que é um dos livros favoritos de toda a minha vida, que é O Coração das Trevas, do Joseph Conrad. E assim, eu falei que eu ia falar só os livros principais, mas não tem como não mencionar essa dobradinha maravilhosa que nós fizemos, que foi O Coração das Trevas com Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. Esse combo aqui é o combo acorda pra vida, entendeu? Se você tá querendo entender o que é a verdadeira natureza humana, se você tá querendo entender quais são os perigos de viver uma vida sem estar apegado a princípios muito fortes, a princípios universais, a valores bem fixados, a alguma coisa que está além da matéria, alguma coisa que está além das suas próprias convicções, você precisa ler Conflito de Visões e fazer essa dobradinha aqui com Memórias do Subsolo, do Dostoiévski, que são, assim, esses dois livros aqui. Se você precisar escolher qualquer coisa para ler no ano que vem, se você não se juntar à academia, escolha esses dois livros, que são muito curtinhos. Esse livro aqui, a diagramação dele aumenta o tamanho do livro, porque ele é ridículo, ele é muito curto. Mesmo assim, dá para passar o ano inteiro falando sobre Conflito de Visões e Memórias do Subsolo. Inclusive, a aula da Academia de Memórias do Subsolo está disponível para todo mundo lá no meu canal do YouTube. Eu faço isso frequentemente. Todas as aulas que eu posso disponibilizar, eu acho que são aulas tão importantes que você precisa ter acesso, independente de ter dinheiro ou não para acompanhar com a gente ali no canal exclusivo, eu disponibilizo para as pessoas. Esse é o meu nível de marketing agressivo, veja bem, disponibilizar aulas de graça. Enfim, onde estávamos? Estávamos falando sobre... Não, vocês fazem uma graça aqui no chat. Vocês fazem uma graça aqui no chat, que depois não tem como acompanhar.
Então tá, vamos lá. Estávamos falando sobre O Caminho da Servidão do Hayek, que é esse livro que você precisa ler caso você queira entender a situação de merda que o Brasil está enfiado e vai ficar cada vez pior. Pessoas, comprem dólar. Vou falar de novo, vou repetir de novo. Comprem dólar, criem uma conta, de preferência uma conta desvinculada de instituições bancárias brasileiras, aquele bebê internacional, não. Uma conta assim, que fica o mais difícil possível do governo achar o seu dinheiro, faça a sua reserva de longo prazo em dólar. Mas continuando. Depois nós lemos As Raízes do Romantismo, do Isaiah Berlin. Acho que eu já perdi as contas de quantas vezes eu referenciei As Raízes do Romantismo, do Isaiah Berlin, porque este é um livro que te proporciona uma outra perspectiva do mundo e uma outra perspectiva daquela velha discussão de quando foi que a verdade acabou no Ocidente, quando foi que o Ocidente começou a se dissolver. É esse cara aqui, ó, ele te dá uma nova perspectiva. O Isaiah Berlin é um liberal safado, é um iluminista safado. Imagine se a gente deixasse de ler as pessoas com as quais nós não concordamos 100%, só porque nós somos bestas o suficiente para achar que nós temos a verdade. Cara, por Deus, essa discussão é uma discussão tão absurda que os principais pais da igreja utilizavam a filosofia pagã, mitos pagões e histórias pagãs, assim, torta direita. Depois disso nós não lemos O Alienista, nós pulamos para uma leitura punk, que foi o Arquipélago Gulag, e aí vocês entenderam por que o Arquipélago Gulag foi um módulo inteiro dedicado à leitura de Arquipélago Gulag, porque nós tivemos a necessidade de caçar ali cada detalhe, de explicar o contexto histórico de cada referência que o Solzhenitsyn faz. Ele parte do pressuposto que você sabe muita coisa e a gente não sabe muita coisa. Então, ali naquela briga entre bolcheviques e mencheviques inicial, a guerra civil russa, a gente precisou fazer um resgate histórico um pouco mais conciso, um pouco mais denso. Investigar também as figuras históricas que ele menciona aqui, que não são todas que fazem parte do nosso imaginário político. E foi assim, foram quase 3 meses de leitura punk, de leitura densa, e foi sensacional fazer essa leitura com vocês. Eu tive a oportunidade de, dessa vez, ler o Arquipélago Gulag na sua versão estendida, então eu tive a oportunidade de ler os 3 volumes, de ver as diferenças que existem entre aqueles 3 volumes, que não são tantas realmente. O Alexander Solzhenitsyn fez um bom trabalho em condensar isso aqui para trazer uma versão mais palatável para o público ocidental, quem sabe essa seja a palavra. E foi, de novo, o Arquipélago Gulag é aquele tipo de livro que você precisa ler. Se você não tiver lido, você não sabe o mundo que você está vivendo, você não sabe quem você é, você não sabe de nada. Você realmente não sabe de nada se você não tiver lido o Solzhenitsyn. Você acha que você sabe alguma coisa e tudo que você sabe é lixo, sabe? Juro por Deus. Se você ainda não leu o Arquipélago Gulag, coloque ali na sua listinha de livros a serem lidos. O Solzhenitsyn, ele dá uma aula de redação, ele dá uma aula de romance, ele dá uma aula de investigação jornalística e ele dá uma aula de vida também. Discussão dele sobre a verdadeira natureza humana, sobre do que nós somos feitos, é uma discussão, nossa, é uma discussão fantástica. E aí, só para quebrar o clima denso que ficou do Arquipélago Gulag, nós fizemos a leitura do Alienista, do Machado de Assis, que é um contozinho bem curtinho, que quem leu sabe a graça que foi e as discussões aqui que o Machado de Assis coloca pra gente são discussões. Basicamente, o Machado de Assis veio aqui no futuro, viu a pandemia do Covid, voltou, escreveu o Alienista. Ele faz uma projeção interessante do que seria uma ditadura médica, o que seria uma ditadura racionalista, o que seria uma ditadura técnica, pautada única e exclusivamente pelo desenvolvimento da ciência, onde nenhuma outra ideia... Bom senso não reina aqui. Nada além da ciência pode reinar. E é claro que o bom senso está muito fora dos limites da ciência.
O que acontece se isso acontecer, certo? O que acontece se a gente der poder na mão de uma pessoa que pensa dessa forma, que está absolutamente descolada da realidade e acha, para piorar as coisas, que está fazendo um bem maior? E, paralelamente a isso, o Machado de Assis também faz um ensaio sobre a loucura. E ele faz um ensaio sobre a loucura racionalista especificamente. Bom, e finalizamos o ano com a leitura do Ortodoxia do Chesterton. Estou com essa versão aqui bonitona da Sociedade Chesterton Brasil. Até mandei uma mensagem lá para eles que um monte de gente comprou essa edição bonitona porque eu fiquei mostrando elas, e aí vocês são consumistas e querem lá a edição bonitona e não aquela edição azulzinha lá mais barata. Eles me mandaram uma mensagem falando parabéns pela divulgação. Parabéns pela divulgação do livro e tudo, tamo junto. Então, nessa versão aqui bonitona, nós lemos a Ortodoxia. O Ortodoxia é um livro que a gente já tinha lido no clube do ano passado. E, assim, os meus alunos que estão comigo desde o ano passado perceberam a diferença. Perceberam a diferença do que é fazer uma releitura de Chesterton e fazer uma releitura de Chesterton com muito mais bagagem do que a primeira leitura. Aí eu fiz várias aulas também sobre esse livro, cada uma comentando na meta semanal, como os livros que a gente estava lendo ao mesmo tempo conversavam, né? Impressionante, porque, é claro, eu tinha planejado o Alienista e o Ortodoxia por saber dessa coincidência, entre aspas, de assuntos. Chesterton também discute inicialmente aqui a loucura racionalista, o fato de que o racionalismo puro e simples vai te levar ao abismo do desespero e do caos. É a mesma discussão que o Machado de Assis fez. Mas existem várias outras premissas aqui no Ortodoxia. Eu disponibilizei, inclusive, a primeira aula desse livro gratuitamente lá no canal do YouTube. Então, se você quiser conferir, a primeira meta está lá disponível no canal do YouTube. O Chesterton novamente nos conta como que ele chegou até a verdade cristã por meios não ortodoxos. E esse é o principal motivo pelo qual a nossa leitura de fevereiro é o domínio do Tom Holland. Ele tá ali, inclusive, ali no cantinho, a versão em inglês dele tá aqui, eu não peguei ele, não vou levantar, de short, vai aparecer o meu short horrível. Nós vamos começar a ler o domínio na academia no ano que vem, porque este é um livro que parte de uma premissa secular, que parte de uma premissa racional, para tentar explicar quais foram os impactos do cristianismo no Ocidente a partir de uma perspectiva de alguém que não é cristão. Então, o Tom Holland é um ótimo historiador. Ele é um historiador que também escreve sobre o Império Romano. Tem outro livro dele aqui, é o Rubicon, que eu estou lendo, inclusive, estou quase terminando, é sensacional. Ele é um ótimo historiador, ele faz um resgate histórico interessante, ele transforma a história do cristianismo em uma história. O mais impressionante da capacidade dele de redação, de transformar a história em romance, é que ele te envolve na história do mundo como se fosse uma história qualquer que você estivesse lendo, assim, como se você estivesse lendo Guerra e Paz, do Tolstói, ou algo parecido. Ele apresenta os personagens, ele não apresenta os personagens assim, tipo, não, porque São Paulo fez isso e isso, partindo do pressuposto que você sabe quem é São Paulo, que você sabe quem é Paulo. Ele começa a apresentar os personagens como se estivesse contando a história. Então existia ali um pequeno judeu de uma região tal, esse judeu vinha de uma família tal. Aí ele começou a fazer isso, aí você já fica assim, querendo entender o porquê que ele tá mencionando aquela pessoa, e depois, no final, ele fala, então, Paulo, você, tá, então é Paulo. Aí tem esse judeu caiu do cavalo porque ele teve uma visão, e aí ele acha que ele deveria parar de perseguir os cristãos. Aí esse judeu chamava Saulo, inicialmente, eu acho que é Saulo o nome de São Paulo, e depois ele fala, não, porque aí ele se transformou em Paulo. Aí você,
putz, jura? É São Paulo, sabe? Então o jeito dele escrever é muito bom. E ele acaba te convencendo, independentemente de você ser cristão ou não, de que as bases fundamentais do que você acredita são bases cristãs. Então, independente de você acreditar ou não no Cristo ressuscitado, você age como se você acreditasse. Você vive diariamente a sua vida como se você acreditasse no Cristo ressuscitado. E a melhor prova de crença, já dizia o Jordan Peterson, é uma pessoa viver aquilo, né? Então, os discursos são fáceis, dizer que eu tenho filosofia X, Y, Z, mas a maior prova é a vivência. Então, se você vive como se você acreditasse nos princípios cristãos, você acaba acreditando nos princípios cristãos. Você acaba crendo no Cristo ressuscitado, mesmo rejeitando a revolução da cruz. É claro que existem pouquíssimos pensadores que se deram conta do absurdo disso. Um deles é Dostoiévski, que a gente já leu ali no Memórias do Subsolo. O próprio Tolstói também. O Tolstói tem uma carta muito interessante que ele diz o seguinte: os meus amigos vivem como se eles acreditassem. Os meus amigos dizem que não creem em Deus, mas eles não colocaram nada no lugar. Eles continuam vivendo a vida deles como se nada tivesse acontecido, porque eles não pensaram seriamente sobre o assunto. E o Tolstói diz que as saídas se você tiver pensado seriamente sobre o assunto, as saídas são você achar alguma coisa para colocar no lugar de Deus, ou você cair no absurdo existencialista, nihilista, que foi algo próximo do que o próprio Tolstói caiu no final da vida. Se você começar a investigar as coisas que você acredita, se você parar um pouquinho para pensar sobre isso, você vai acabar concluindo que grande parte do que você acredita advém da moralidade cristã. Só que você precisa parar para pensar sobre isso. Você precisa, antes de mais nada, você precisa se espantar com isso. Você precisa questionar isso. Você precisa olhar para o seu redor e falar: caraca, tá todo mundo vivendo no automático, tá todo mundo seguindo o automático. Peraí, será que isso que eu tô fazendo é algo que eu acredito mesmo? Será que essa filosofia que eu digo que eu vivo, sei lá se isso é filosofia? Vocês entenderam que precisa rolar o cliquezinho no cérebro para vocês começarem a perceber, porque a maior parte das pessoas vai continuar vivendo no automático. Mas se rolou o cliquezinho no seu cérebro e você finalmente se deu conta de que você precisa resolver essa questão que existe aqui dentro, então é muito provável que você parta para uma investigação mais profunda. E claro que grandes nomes partiram para uma investigação mais profunda. O Goethe, que nós tivemos a oportunidade de ler também, que foi um projeto maravilhoso que a gente fez esse ano. Eu ouso falar que foi o melhor projeto do CNPJ Olabocós, foi a leitura de Fausto do Goethe, porque é um negócio que ninguém nunca entregou na história da internet, foi o que a gente fez. A gente esmiuçou mesmo a obra de Goethe. Eu fiquei devendo só a parte da astrologia, que inclusive depois eu vou ver com o Marcos, ele faz uma live com a gente para conversar sobre a parte da astrologia. Mas o Goethe investigou isso, é por isso que ele escreve os Sofrimentos do Jovem Werther, é por isso que ele escreve o Fausto, e o Fausto é exatamente esse estudioso que buscou a vida inteira o sentido da vida na razão e nos estudos e nos livros, e ele não encontrou o sentido da vida, e quando a gente o conhece ali no início do Fausto, ele está à beira do colapso mesmo, ele está cogitando suicídio, e o próprio Nietzsche, que é o que a gente vai estudar no ano que vem, foi um desses caras. Cara, o Nietzsche é fantástico. Eu li pouco de Nietzsche. Eu li, assim, alguma coisa de, assim, palavras Zarastruza. Eu li alguma coisa de Além do Bem e do Mal. Eu li alguma coisa de Gaia, a ciência lá. Tudo trechos. Nunca li a obra inteira como deve ser feita. Então, o Nietzsche, ele escreve na virada do século e ele diz assim, cara, as pessoas não estão vendo
a merda que elas estão se enfiando. Por quê? A ciência matou Deus lá no Iluminismo. Então, tudo que a igreja dizia que era certo, o Iluminismo veio e disse que é errado. O mundo não tem 4.000 anos, o mundo tem 4 bilhões de anos. Deus não criou todas as coisas e as manteve no mesmo lugar. Existe uma teoria da evolução, a gente veio da bactéria, as pessoas não acreditam mais na estrutura formal da igreja e elas também não acreditam mais em Deus. Elas não acreditam, a massa que anda aqui na Europa não acredita em Deus. Mas elas continuam agindo como se elas acreditassem. Elas continuam vivendo as suas próprias vidinhas ali como se elas acreditassem em Deus. Quando, na verdade, se elas parassem para pensar, elas não acreditam mais em Deus. É aí por isso que ele escreve aquele texto belíssimo que eu sugiro que você leia, caso você ainda não tenha lido, porque ele escreve um louco chegando a um supermercado e gritando: você viu Deus? Você viu Deus? Aí as pessoas começam a fazer chacota dele, ele fala: não, vocês não viram Deus porque Deus está morto. É daí que vem essa frase. Mas essa frase de Deus não está morto não é nossa, ainda bem que Deus está morto, ou como adolescente rebelde faz, Deus está morto, seu Deus está morto, não. A forma que o Nietzsche escreve essa fórmula é uma fórmula desesperadora. É assim, Deus está morto e não tem ninguém para colocar no lugar dele. Deus está morto. O que a gente vai enfiar no lugar de Deus, cara? Isso é Nietzsche escrevendo na virada do século. E aí o Nietzsche diz assim, ou a gente vai colocar nós mesmos no lugar de Deus. Então, ele teve uma ideia belíssima, uma ideia brilhante, que está lá no Gênesis 1. Por que a gente não vira Deus? Se Deus morreu, se os deuses morreram, vamos virar Deus. Ele teve a ideia brilhante do super-homem, que é cada pessoa criar os seus próprios valores, independente de qualquer vínculo com a autoridade. Mas ele prevê que a maior parte das pessoas vai cair nos totalitarismos ideológicos, vai substituir Deus por alguma ideologia. E foi basicamente o que aconteceu da primeira metade do século lá na Europa. Ele previu isso, ele inclusive falou, olha, muitas pessoas vão morrer por causa disso. A morte de Deus vai causar muitas e muitas e muitas mortes, eventualmente. Então, assim, a pessoa não vai cair na real assim de cara, entendeu? Você que tá aí me ouvindo, eu vou até ver aqui. Você que tá aí me ouvindo, esse indivíduo, que foi a primeira interação no chat, seja bem-vindo esse indivíduo, disse que, olha, o que ocorre é que para cristãos é fundida a existência de Deus e os aspectos culturais que rodeiam a religião como um monólito. Entre os que não creem, cada coisa é separada de forma atômica, sejam deuses, tradições, culturas, moralidade. Olha só, a maior parte das pessoas vai chegar por aí, vai chegar por esse caminho, vai chegar pelo caminho tradicional. O primeiro momento é o espanto. Peraí, eu tô acreditando num negócio que talvez eu não acredite. Deixa eu fazer uma investigação aqui de onde que isso vem. E aí elas separam o Deus, pelo menos o Deus cristão, das decorrências de Deus. De toda aquela estrutura que depende da autoridade de Deus. Por quê? Se Deus não revelou a lei para Moisés, então por que matar é errado? Se uma autoridade maior não diz que matar é errado, por que matar é errado? As pessoas vão tentar dar explicações diversas para este grande problema, que é você separar a autoridade da moralidade que dela decorre. E tá tudo bem, sabe, começar por aí. Olha só, não tô em posição de julgar ninguém, nunca estive em posição de julgar ninguém, e é exatamente por isso que a minha escolha para academia é domínio e não Santo Agostinho de cara. Porque o domínio, assim como a ortodoxia, pode ser uma porta de entrada para que esse espanto comece a acontecer, para que esse espanto comece a rolar. E é por esse mesmo motivo que o próximo livro de leitura é A República, do Platão.
Por que a República do Platão? Acho que eu não preciso explicar o porquê devemos ler a República do Platão, certo? Primeiro, porque ele é um livro mencionado lá em Domínio, porque Platão foi um dos principais filósofos a chegar muito próximo da ideia de Deus sem a revelação divina. Então, a metafísica dele chega num ponto muito próximo da ideia de Deus divina, mas ele não tinha a revelação para conseguir cruzar a ponte e fazer o salto de fé. Ele até ele até pensa na ideia de um Deus único, o Deus sem rosto dele, ele chega muito, muito, muito perto. E uma parte interessante dessa filosofia dele está na República. Então, a gente não vai ler a República de forma política, que é a maior... Geralmente as pessoas leem a República de forma política, porque tem lá algumas implicações políticas, sim, tem a utopia do Platão descrita lá, mas esse não é o nosso objetivo na academia. O nosso objetivo na academia é ler a República de uma forma mais metafísica, para entender o quanto dessa moralidade cristã já tinha sido antecipada por Platão. Depois nós vamos fazer a leitura do Thomas Mann, que é o Dr. Fausto. A leitura do Thomas Mann do Dr. Fausto, ela é autoexplicativa, mas você só vai entender o porquê que ela é autoexplicativa depois que você começar a ler o livro, e você vai entender o peso da leitura do Dr. Fausto. Tem até resenha lá no canal se você quiser conferir. Depois nós faremos a leitura de Nietzsche, como eu já adiantei para vocês, e também teremos Maria Antonieta, do Stephen Zweig, que é uma leitura... é uma proposta de biografia da Maria Antonieta, não é uma proposta de biografia 100% histórica, mas eu já percebi que, com relação à França, no momento de Revolução Francesa, a gente consegue navegar melhor nos livros de ficção e menos nos livros de filosofia ou de história propriamente dita, para a gente ter uma ideia de como o pessoal estava pensando ali e de qual que era a situação estabelecida. E se a academia está caminhando na direção do Voegelin? Tá, inclusive do Voegelin tem a história de Israel e Jerusalém, que eu não vou ler também, não vou começar o Voegelin pelos livros políticos dele. Eu vou começar o Voegelin pelo... Ah, tá ali, ó, vocês estão vendo? Ali do lado do Hábitos Atômicos, ali, aquele livro ridículo. Do lado do Domínio tá Israel e a Revelação do Voegelin, que é o primeiro volume dele de história. Mas eu ainda preciso entender como que eu vou fazer a leitura com vocês desses livros que são gigantescos, né? Porque aqui são vários volumes de Voegelin, vários volumes do Gibbon, que eu quero ler, da história do Império Romano. Já estou começando a travar aqui. O Alan, as inscrições da academia estarão abertas em janeiro. Coloca o seu e-mail na lista de espera, e a lista de espera tá lá no Instagram. Se você abrir, tá lá no meu Twitter também a lista de espera, porque aí você recebe todas as informações no e-mail. O pessoal que já faz parte da academia já pode renovar. A gente antecipou a renovação deles, porque, né, as pessoas que já são alunas. Mas para as pessoas de fora, a abertura vai ser em janeiro. Na segunda semana de janeiro ou na primeira semana de janeiro, a gente já vai soltar a data certinho e o preço certinho também para vocês se programarem. Ainda estou pensando como nós vamos fazer essas leituras super extensas, tipo Vico ou a própria Suma do São Tomás de Aquino. E vamos pensando aí de um jeito de conciliar isso com a academia, porque, obviamente, esses não são livros que a gente consegue ler em um ano só. Teria que ser um negócio assim. Vamos fazer uma leitura em 10 anos. O que vocês acham? Tô pensando nisso ainda. Vai ter Suma na minha vida em algum momento. Como que eu vou conciliar a leitura da Suma, a leitura do pacote de história do Voegelin, o pacote de Império Romano do Gibbon, e essas leituras um pouco mais densas com vocês? Eu ainda tô aqui tentando pensar como farei isso.
mas na minha vida vai ter com certeza. Já comecei a escutar um podcast interessante sobre a Suma, para dar aquela contextualizada, que a Suma é uma obra de vida inteira, né? Mas a Suma tem um podcast que chama Pints with Thomas, ou Pints with Thomas, só tem em inglês, que é um cara que tá tomando cerveja com São Tomás de Aquino e escrever algumas coisas, trocando uma ideia com São Tomás de Aquino sobre a Suma. Uma ideia, né, metafórica aqui, o encontro tá acontecendo só dentro da cabeça dele, e é uma discussão bem legal. A Divina Comédia vai ter na academia. Olha, eu posso adiantar para vocês que nós faremos a leitura da Eneida do Virgílio, com certeza, será a primeira leitura do Clássicos para Bocós, veja bem. E também teremos a Divina Comédia, que não está 100% confirmado. Eu só preciso saber, com relação à Divina Comédia, se nós teremos cacife o suficiente para lançar uma leitura boa da Divina Comédia, que também não adianta lançar uma leitura mais ou menos. Vou pensar em umas parcerias, numas áreas de teologia assim mais aprofundadas, alguém que saiba mesmo sobre São Tomás de Aquino e tudo. E tá previsto, mas não está confirmado. Mas a Eneida do Virgílio está confirmado, certo? O RJ Anguteia falando que o professor José Monir Nasser e o Olavo ficariam orgulhosos de você, Debs. Olha, o professor José Monir Nasser é a nossa inspiração divina, né? Ele é a nossa inspiração completa, a nossa inspiração total. Ele faz muita falta, inclusive, ele morreu muito novo. E as aulas que não ficaram gravadas fazem muita falta. É dolorido ver a lista de livros que tem lá e tá faltando algumas aulas. Eu escuto todas as aulas dele, dos livros que estão disponíveis. Eu acho que não existe ninguém que fez nada parecido com ele, nem o Olavo, para ser bem sincero. Nem o Olavo fez um negócio parecido com o que ele fez e de uma importância tão parecida de uma importância tão profunda que foi o trabalho do professor José Monir Nasser. Ele é a nossa... Eu vou fazer um busto dele e colocar aqui, porque assim, que cara fantástico. Ele é economista, né? Ele não é formado em letras. É interessante. Parece que os melhores críticos literários não são formados em letras. Vamos fazer essa opinião polêmica aqui. Se eu vi o livro de dezembro do Clube Ludovico, não vi, porque eu não assino mais o Clube Ludovico desde que eles mandaram uma tradução horrível de Os Ungidos, do Thomas Sowell. Nossa, sem revisão. Aí não dá, meu amigo. Assim, eu não tenho problemas com traduções, às vezes, meio fora do padrão. Eu tenho problema com falta de revisão, sabe? Com coisa que tá ali com erro de português, com coisa que faltou a revisão. Então, não. Se nós vamos ler a Eneida na tradução do Carlos Alberto... Peraí que eu vou... Não posso pegar. Mas tá vendo ela rosinha ali, ó? Então, é aquela, meu amigo. Hoje ela sai pela editora 34, né? É isso. Eu acho que todas as perguntas foram respondidas, né? Vocês têm mais alguma pergunta com relação à academia ou com relação a qualquer coisa? Que aí eu respondo aqui. E também, quem tá na academia, qualquer dúvida com relação à renovação, tem um videozinho gravado que tá joia, explicando todos os pontos de renovação, quem precisa renovar, quais os pontos serão renovados e tudo. Quais as turmas serão renovadas, quais não precisam renovar ainda. Bate só onde essa costela de Adão fica. Essa foi a única planta que eu não consegui matar. Gente, sabe os primeiros vídeos da academia que tem uma costelinha de Adão lá no fundo? É essa costelinha de Adão aqui, ó, que se tornou esse monstro gigantesco aqui. E não bate o sol aqui, eu tiro ela, coloco ela no sol às vezes, depois volto ela pra cá, ela nem sempre tá aqui. E aí tem outra pequenininha que tá do lado de lá que eu comprei pra substituir esse monstrengo que virou essa, eu ia até levar ela pro sítio.
mas eu tenho um apego, assim, sentimental a esse daqui. A lista de livros completas, a lista de livros completa tá também no site, que tá lá na lista de espera. Você entra na lista de espera e já coloca assim, e embaixo já tem os livros que... Esse vídeo explicativo sobre a renovação chegou no seu e-mail, Camila, mas se você for da turma de agosto, não chegou, porque você não precisa renovar. E se o canal morreu? Alguém tá perguntando se o canal do YouTube morreu. O canal do YouTube não morreu, meus amigos. A ideia sempre foi continuar fazendo um vídeo por semana, mas nos últimos tempos tem sido bem difícil. Então eu tive que focar no conteúdo pago, né? As pessoas que pagaram para ter acesso à academia. Mas não, ele não vai morrer. Tem a grande dificuldade do pessoal do booktuber, né, do pessoal que faz resenha de livros, é ler os livros. Então, eles têm um monte de vídeo falando de coisas completamente aleatórias que não os livros, recebidos. Agora, lista de tantos livros para não sei o quê. Ah, olha só que absurdo que eu achei nesse escritor. A minha dificuldade é fazer o vídeo. Eu tenho uma pilha, eu tinha até separado, assim, a pilha de livros que eu tenho para revisar e mandar para o YouTube para gravar o vídeo, e eu não consigo simplesmente gravar. Por exemplo, eu terminei este livro aqui do Daniel Hopes, só para vocês terem uma ideia. O primeiro volume, eu inclusive terminei ele no tablet. Mães vão me entender como que é muito mais fácil ler os livros no tablet do que físico. Terminei. Aí eu preciso gravar o vídeo pro YouTube. Não acho tempo, não acho jeito. Enfim, eu preciso aprender com essa galerinha aí do Booktuber que acha tempo para gravar, mas não acha tempo para ler. E eu pretendo ler durante esse mês aqui, nos próximos 15 dias que faltam, ou nos próximos 30, quem sabe, porque são 300 páginas. Este livro aqui, ó, que é For the Glory of God, que tem uma premissa bastante parecida com a do Domínio, que ele é mencionado pelo Daniel Hopes aqui nesse livro. Domínio é um grande resumo dessa série do Daniel Hopes. É um grande resumo secular dessa série aqui do Daniel Hopes, inclusive. Se você quiser ler essa série aqui inteira e não ler o Domínio, são 8 livros, eu recomendo, tá? E eu pretendo ler isso daqui. Mas enfim, não morreu, a ideia não é morrer, o problema é só mesmo a falta de tempo pra gravar e a falta de tempo de vir aqui gravar. Cara, sabe o que eu tenho que gravar? Só pra vocês terem uma ideia. O Sagrado e o Profano, do Mircea Eliade, foi um livro que eu li e não gravei vídeo, e é muito importante. É um livro que eu menciono todo dia, praticamente, principalmente na leitura de Fausto, a gente mencionou ele o tempo inteiro. Eu li Rumo à Estação Finlândia, que é um outro livro fodido de fantástico, de sensacional. Não achei tempo de gravar ainda. Tenho que gravar a segunda parte de Fausto, do Goethe. Tenho que regravar O Mestre e Margarida, porque a gente fez uma nova leitura desse livro que foi de explodir a cabeça. Enfim, tenho que gravar muita coisa vai chegar aí no ano que vem. O Zero tá falando aqui com relação ao Domínio. Eu fiquei fascinado na parte da antiguidade do Domínio. Queria ler mais leituras complementares sobre tudo aquilo. Alexandre o Grande, os Medo-Persas e todo o Império Romano. Vou conversar um negócio aqui com vocês. O Domínio, do Tom Holland, é um livro que faz uma espécie de resumão da história a partir de uma perspectiva da evolução da moralidade cristã. Ele pega cada partezinha da história que formou a moralidade cristã e dedica um capítulo só para ela. Então é um capítulo muito rápido. Quando ele vai fazer uma contraposição, por exemplo, entre as crenças do Império Assírio, por exemplo, e as crenças dos gregos e das cidades gregas, ele faz isso de uma forma muito rápida. Então ele menciona o Ahura Mazda, ele menciona os deuses gregos,
Ele fala alguma coisa sobre a Ilíada e a Odisseia, mas é um negócio muito rápido. Ele é um livro fantástico para te dar essa noção histórica geral ampla que falta na gente, via de regra. Mas realmente, aprofundar em cada um dos assuntos que ele traz nos capítulos vai ser um dos trabalhos da academia. Então, por isso que vai ser legal. E o mais interessante na academia é que os próprios alunos contribuem com as nossas discussões. Na verdade, a maior parte das discussões é feita pelos alunos, então eu recebo muita indicação de leitura complementar e de artigo e de uma infinidade de outras coisas pela mão dos meus alunos. Então vai ser joia. Aí quando a fatura renovar, eu vou comprar esse domínio. É isso. Isso soa como música aos meus ouvidos. Ai. Peraí. Vamos lá. Se a gente vai ler Otto Maria Carpo, não tá nos meus planos, por enquanto, ler Otto Maria Carpo. O que a gente faz, por exemplo, é usar as resenhas críticas dele para sustentar as nossas discussões. Então, a gente usou a resenha dele a gente vai usar a resenha dele, por exemplo, do Thomas Mann, com toda certeza absoluta, certo? Então, à medida que a gente lê os livros que ele indica, a gente pega, assim, as discussões que ele faz sobre os livros. A gente usou a resenha dele sobre Fausto e assim sucessivamente. Mas sentar para ler mesmo, a gente não temos essa pretensão, pelo menos não tão cedo. Bom, galera, vou falar igual a Maria Clara JP que o Jorge está assistindo. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal. Beijinhos no coração. Até o próximo vídeo. Beijo, gente. Boa noite.